Então ela tem esse papel de transformar por completo a nossa vida. Vamos ver então aqui alguns textos. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Um outro texto. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Quando Jesus disse: tira a pedra, ela não entendeu o que Jesus queria. Será que Jesus quer ver o morto? Porque eles não enterravam, né? Eles colocavam numa espécie de gruta, de caverna, dentro de uma pedra. E aí ela responde: Senhor, já cheira mal, 4 dias já, não tem como tirar essa pedra. E aí Jesus responde para ela: Marta, eu não disse para você que se você crê, você vai ver a glória de Deus? E eu acho lindo esse texto, esse versículo, sabe por quê? Porque as pessoas leem muito essa história, essa ressurreição, como sendo um fato muito particular entre Jesus e Lázaro. As pessoas, elas costumam olhar para o ministério de Jesus como se fosse tudo debaixo de um propósito único e específico. É claro que Deus, tudo que Ele faz tem propósito, mas as pessoas olham para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, e acham que tudo que Jesus fez foi por conta de um propósito que Ele tinha há 2000 anos, por conta de um propósito muito específico na vida e no ministério de Jesus. E aí elas separam tudo que Jesus fez dos dias atuais, da vida delas. Por quê? Porque comigo, não, Deus deve ter outro propósito. Não é o mesmo propósito que Ele teve com as pessoas que Jesus curou e libertou. Hoje não acontece tudo que acontecia no tempo de Jesus, porque Deus tem um outro propósito. Lá era um propósito específico, agora é outro. Então elas acabam colocando Jesus dentro dessa perspectiva misteriosa ou única com Lázaro e Marta e Maria. Não, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias para mostrar que ele era Deus e que Deus estava com ele, que ele era ungido, que ele era o Filho de Deus. Então por isso que ele fez isso lá naquele tempo. Hoje não, hoje os propósitos de Deus são outros, porque Jesus já se revelou, ele já mostrou que ele é todo poderoso, que ele é o Filho de Deus, que ele é ungido, o Messias. Mas não é isso. Quando a gente vê esse versículo, Jesus dizendo: Marta, eu te disse que se você crer, verás a glória de Deus. Aqui Jesus tira unicamente do propósito misterioso de Deus, a ressurreição de Lázaro, e coloca agora a fé de Marta como a chave para se ver a glória de Deus. Jesus aqui ele tirou o foco desse propósito misterioso que Deus tinha com Lázaro, ou com o ministério dele, e colocou o foco na fé de Marta. Marta, eu te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Jesus fez isso em muitos momentos, colocando a chave do milagre, da bênção, da maravilha, da cura, da ressurreição, na fé das pessoas. Com a mulher do fluxo de sangue, ele disse: mulher, a tua fé te curou. Com aquele homem que leva o filho
que ora o espírito maligno jogava o rapaz no fogo, outra hora na água, tentando matar. E aí o pai daquele rapaz diz: Senhor, se podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E Jesus diz: se podes, tudo é possível para o que crê. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Em Mateus, quando ele amaldiçoa a figueira, e os discípulos dizem: Senhor, a figueira ficou amaldiçoada desde a raiz, secou desde a raiz. Jesus responde: em verdade vos digo, se vocês crerem, vocês não farão apenas o que foi feito à figueira, mas até a esse monte, se vocês disserem: saia daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração de vocês, acontecerá. Novamente Jesus tira dele o foco. Como assim ele tirou dele o foco? Não é que os discípulos não deveriam olhar para Jesus, mas Jesus quis mostrar ali que ele não era o único que podia fazer essas coisas, mas todos aqueles que creem no nome dele e forem cheios do Espírito Santo como ele foi, e tiverem fé nele, também poderão e deverão fazer estes mesmos sinais. Porque ele também vai dizer que aquele que crê fará as obras que ele fez e fará maiores do que essas, porque ele iria para o Pai. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou habitar em vocês, o Espírito Santo vai habitar em vocês, e se vocês crerem no meu nome, vocês também farão estes sinais que eu estou fazendo. Por isso ele disse para Marta: se você crer, Marta, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, Jesus está falando que isso que Lázaro experimentou, que Maria e Marta viram, nós também devemos ver e experimentar, uma vez que nós também acreditarmos. A Bíblia não é um livro mais misterioso, a Bíblia é um livro revelado. Nós não podemos ver a Bíblia como um grande mistério, algo difícil de se compreender, difícil de se viver ou praticar, não. A gente tem que ver pelo contrário, que o Espírito Santo e Jesus Cristo habitam em nós, para que a Bíblia seja revelada, para que possamos viver essa palavra de maneira simples, pela fé. Ele vai dizer também: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Então até os livramentos que nós temos porque a Bíblia diz que Deus nos livra. Essa deve ser a nossa certeza. Eu espero ser livrado por Deus de todo mal. Por quê? Com certeza, centenas de promessas sobre livramento para nós. Então eu espero na tua palavra. A sombra de Pedro curava pessoas. Será que Pedro ele tinha uma coisa especial que nós não temos? Absolutamente não. Não. Me recuso a pensar que Pedro tinha alguma coisa que eu não tenho. Me recuso a pensar que Deus tinha um propósito nisso tudo, mas não tem conosco. Alcione, Roberta mandou uma mensagem, eu falei: Roberta, pergunta ela por que ela não está vindo aos domingos e o que aconteceu com a enxaqueca, que ela pediu para eu orar. Eu tinha sentido que tinha acontecido quando eu orei por ela. Assim como eu orei pela Roberta lá em casa, ela foi curada da dor. E aí a Alcione respondeu assim: Roberta, eu ia domingo agora, já era o 3º domingo que ela tinha sido curada. E só que aconteceu um imprevisto, não deu para ir. Mas sobre a enxaqueca, eu estou impressionada que depois que o pastor orou, desapareceu, não voltou mais.
E agora ela veio domingo agora, já tem 4 domingos, desde que eu orei por ela. Desapareceu a enxaqueca, que ela estava há dias tendo e indo trabalhar, não estava conseguindo dormir por causa da enxaqueca. Agora, a gente precisa entender o que a palavra diz sobre essas coisas. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero um emprego, eu quero um casamento, eu quero... O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ter saúde. O que a Bíblia fala sobre isso? Por isso que ele está falando, eu espero na tua palavra. Outro texto vai dizer assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, tá vendo? Então, para o salmista, era a palavra, não era esse mistério que os crentes veem hoje. Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei qual é o propósito de Deus, não sei se Deus quer curar, não sei se Deus quer livrar, não sei se Deus quer dar saúde, não sei se... Irmãos, vamos ficar com a palavra e assim a gente vai ter fé para viver aquilo que Deus disse que nós viveríamos se crêssemos na palavra dele. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ela já está firmada no céu. Então por isso que eu posso crer nessa palavra. Não é uma coisa que me gera dúvida. A Bíblia está dizendo assim. Mas e se Deus não estiver pensando assim? Não, essa palavra já está firmada no céu. Não é uma possibilidade se essas promessas se aplicam ou não na minha vida. Não, já foram aplicadas, no céu já está tudo certo. O que Deus pensa sobre você, sobre mim, os planos dele, já está tudo certo. Ele não diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança, ou o fim que vocês desejam. Então já está definido, definitivamente, o que Deus quer para nós. A gente só precisa deixar isso crescer no nosso coração. E aí, conforme isso vai, à medida que isso vai crescendo no nosso coração, o que Deus quer para mim, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha família, na minha saúde, à medida que isso vai crescendo em mim, eu vou vivendo isso, vai se manifestando. Na medida que o meu coração vai se enchendo dessas verdades, eu consigo descansar, eu consigo ter paz, eu consigo deitar no travesseiro e dormir. Por quê? Porque o meu coração está cheio dessa confiança em Deus, do amor que Ele tem por mim. E onde eu descubro isso? Na palavra. Eu quero ver uma pregação onde o profeta vai falar muita coisa. Palavra profética, eu gosto de palavra profética. Irmãos, palavra profética é bom? É. Mas se eu não crer naquilo que a Bíblia diz a meu respeito, eu posso ouvir palavra profética o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro, e eu vou continuar duvidando sobre o que Deus pensa a meu respeito. Por quê? Porque a palavra profética ela só tem valor na minha vida, aplicação na minha vida, se eu crer na Bíblia, no que a Bíblia diz sobre mim. Porque senão não adianta. A fé opera pelo conhecimento da palavra de Deus. A fé opera pela certeza que eu tenho daquilo que Deus declara na sua palavra. Olha o que Jesus vai falar sobre isso aqui, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha bem. Mas aí a palavra fala que Deus abençoa, que Deus livra.
Mas a gente vê na Bíblia pessoas que não foram livradas e pessoas que não foram abençoadas. E aí, como se explica isso? Sabe como que você estuda a sua Bíblia? Entendendo o contexto. Qual era o contexto que esse personagem bíblico estava? Então, quando você analisa, estuda a sua Bíblia, e principalmente você medita no que Deus declara a teu respeito. Você não pode pegar experiências particulares que personagens bíblicos viveram e aplicar na sua vida de qualquer maneira. Não pode, não pode. Senão você vai acabar, o diabo pode até se utilizar da Bíblia para te destruir. Se você pega um texto e aplica na sua vida, sem antes entender por que Deus fez isso, ou permitiu que isso acontecesse na vida desse personagem bíblico. E aí quando você pega as falas de Davi, as coisas que ele declarava sobre Deus, e o que Deus pensava a respeito dele, você vai ver que Davi nunca demonstra dúvida sobre o que Deus planejava para a vida dele. A gente aprende com as experiências dos outros. A gente pega as histórias bíblicas, os contextos bíblicos, e a gente entende e aprende com a experiência do outro. Não significa que você vai ter que viver exatamente uma experiência desagradável porque o outro viveu. Não. Você já vai ter as suas próprias experiências desagradáveis, porque todos nós temos. Porque todos nós precisamos aprender coisas também. E as experiências negativas nos ensinam coisas, tratam com áreas na nossa vida. O sofrimento também é importante. Por quê? Por conta da nossa obstinação, obstinados em certas falhas, em certos erros, em certa forma de pensar. E aí nós passamos por experiências desagradáveis para quê? Para a gente aprender, amadurecer em certas áreas. Mas se a gente não tiver fé que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos abençoar, Ele vai nos fortalecer. Nós vimos aqui, eu estou aflitíssimo, mas me fortaleça segundo a tua palavra. Olha, então ele olhava para a Bíblia como uma fonte de fortalecimento. Ele não olhava para a Bíblia como uma fonte de castigo divino, de juízo divino, não. A Bíblia é uma fonte de vida. Mas é óbvio que Deus é um justo juiz, e Ele julga, Ele castiga sim se for preciso. Mas Deus não tem isso como plano e projeto na nossa vida, o castigo, o juízo. Ele tem como projeto para nós a bênção. Ele próprio diz: eu ponho o céu e a terra como testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Então o próprio Deus está dizendo: eu coloquei a bênção e a maldição para vocês escolherem. Tem muito crente aí, irmãos, escolhendo a maldição. Sabe por quê? Porque acreditam que Deus, por algum propósito misterioso, quer a maldição na vida dele. Não. Deus, Ele pode sim, Ele vai te corrigir se for preciso. Mas você precisa acreditar na bondade dEle, no amor dEle, no favor dEle, na força dEle. Porque aí no momento que você for castigado, você vai conseguir se levantar. É o que está em Hebreus capítulo 12. Fala assim: olha, quando vocês forem corrigidos, vocês não desfaleçam. Mas aquele que está com o joelho ferido, levante-se, para que não termine de cair. Antes sejam sarados. Hebreus capítulo 12, ele vai dizer assim:
porque não existe filho cujo pai não corrija. Mas quando somos corrigidos pelo Senhor, é para que participemos da sua santidade. Ou seja, para purificar. O fogo da prova é para purificar o ouro. Você sabe por que o ouro passa pelo fogo? Para ser purificado? Porque a sujeira que está agarrada no ouro, ela sobe, porque o ouro é um metal pesado. Então, quando fica na sua forma líquida, a sujeira se desprende e sobe. Aí você consegue pegar a sujeira e jogar fora. E depois, quando esse ouro novamente é refrigerado, ele está puro. Então nós passamos pelo fogo para separar o que é sujeira daquilo que é santo em nós. Não é para Deus destruir a gente, não. Mas para isso você precisa crer nesse propósito de Deus na sua vida. Um propósito maravilhoso. E por isso Jesus está falando aqui, se a minha palavra permanecer em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. Então primeiro eu preciso ler essa palavra. Eu preciso entender essa palavra. Entender bem. E aí eu me encho dessa palavra. Porque a hora que o diabo tentar lançar uma seta de medo, de dúvida, de doença, logo eu tenho uma palavra para rejeitar esse pensamento. Então por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia a ponto de citá-la. Você não precisa citar o endereço, onde está, mas você precisa citar o sentido do texto. Para o diabo, para a sua dificuldade, para a enfermidade. Porque senão, os pensamentos negativos, pensamento de amargura, pensamento de dúvida, de medo, de ansiedade, vai dominar. Claro. Se eu não tenho a Bíblia muito clara na minha mente, o medo vai dominar. Ah, mas eu não tenho mente mais para dominar, para memorizar a Bíblia. Não, tem sim, claro que você tem. Você tem o Espírito Santo, que te dá inteligência, que te dá memória, que te dá sabedoria. Claro que sim. Você vê notícia ruim, você memoriza. Você ouve outras coisas, você memoriza. Alguém te dá uma receita de comida, você faz 1, 2, 3 vezes, você memoriza, daqui a pouco você não precisa mais da receita. Como é que você não memoriza a Bíblia? Sabe por que as pessoas não memorizam a Bíblia, irmãos? Porque elas têm medo da Bíblia. Porque a Bíblia ainda não se tornou mel. O salmista fala assim: como mel, a minha boca é a tua palavra nos meus lábios. Aquilo que é bom você memoriza. Aquilo que é bom você se delicia. Você quer, você dedica tempo. Então a Bíblia vai se tornar isso para você. Até quando Deus te corrige, você entende a correção, você fala: Senhor, obrigado, porque essa correção vai me fazer andar na tua vontade, nos teus propósitos. O salmista fala isso também. Ele vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Muito bem. Então a aflição me faz guardar a palavra. Agora, Deus não quer que eu passe pela aflição e não entenda nada, não entenda por que eu passei pela aflição, não consiga relacionar a palavra de Deus com a aflição que eu estou passando. O filho tem que saber exatamente: papai, vem cá, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer santificar em mim? Porque a gente viu em Hebreus 12 que fala: nós somos corrigidos para participar da santidade dele. Então tem algo em mim que precisa ser purificado. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus vai dizer o quê? Que aquele que coloca em prática a palavra, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, o vento, e vão bater com força contra essa casa, e ela não vai ser abalada.
Agora, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, vai vir a mesma tribulação, a chuva, o vento, a enchente, vão bater com ímpeto, e grande será a sua ruína, porque construiu a sua casa sobre a areia. Está vendo só como que a palavra de Deus, ela traz para nós a aplicação do propósito de Deus para a gente. Eu não posso ver a Bíblia como um livro misterioso, porque senão como que eu vou colocar ela em prática? Não, a Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Por isso que Jesus está falando, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. Então é por isso, irmãos, que não existe fé para livramento, se o crente não sabe o que a Bíblia fala sobre livramento. Vai estar sempre na dúvida. Se ele quiser livrar, ele livra. Pode ser que amanhã eu não acorde. Pode ser que amanhã, indo para o trabalho, eu seja atropelado. Os crentes pensam assim. Qualquer hora pode acontecer uma desgraça na vida dos crentes. Mas não é isso que a Bíblia fala. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E é por isso que os crentes às vezes não têm força. Isso interfere em tudo. Não tem força para corrigir um filho, para corrigir um neto, para falar alguma coisa para a esposa, para falar alguma coisa com o marido. Não tem coragem. Porque a fé é coragem. Fé é segurança. Por isso que Davi era um cara valente, enfrentava gigante, enfrentava urso, enfrentava leão. Hoje as pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm medo de sair de casa para trabalhar. As pessoas têm medo de falar as coisas que tem que falar dentro de casa. Tem medo de falar as coisas na rua com as pessoas, de pregar o evangelho. Tem medo de tudo as pessoas. Tem medo de doença, tem medo de acidente, tem medo de tudo. Porque a Bíblia parou de ser pregada da maneira que tem que ser pregada. E o diabo não está brincando de ser diabo, não. Está destruindo mesmo, está destruindo, está matando, está levando para o outro lado. Porque tem que ter coragem. Fé é coragem. Fé é coragem. Ah, mas é porque eu já estou também, né? Estou já caminhando já para partir daqui para lá e tal. Acaba partindo mais cedo. Partindo antes da hora. Porque aqui envelhece. Aqui não. Aqui não pode envelhecer. Aqui envelhece. Mas aqui não. Aqui Deus renova. Renova. Coragem. Coragem não tem a ver com força física. Coragem tem a ver com coração. Até vi um videozinho hoje, até colocar no grupo, mas não coloquei não, de um pinche latindo para 2 pitbulls. Os 2 pitbulls olhando assim para a cara do pinchezinho, fazia assim, e o pinche na frente assim deles, assim, 2 monstros assim, eles olhando e o pinche coragem. Aí quem fez o vídeo até colocou assim: se o cachorro espirrar, ele morre. Né? Ali eu não digo nem que é coragem, é um pouco de irresponsabilidade. Mas aí, conosco, a gente sabe que atrás tem um leão, o leão da tribo de Judá. Pode vir os 2 pitbull para cá. Você late, aqui está garantido. Por quê? Porque o leão está aqui, ele dá 2 bocadas naqueles pitbull, acabou. Então o crente tem que saber quem está com ele. Quem trabalha a favor dele, quem luta as batalhas dele. Aí você enfrenta quem quer que seja. Com Josué, Deus fala assim: olha, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E Deus repete umas 3 vezes ali, em coisa de 5 versículos. E fala assim para Josué: olha, se você meditar na minha palavra todos os dias e colocá-la em prática, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Tudo que você colocar a mão, você será bem sucedido, Josué. Olha só. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Coragem, irmãos.
é argumento, é inteligência. A pessoa vai argumentar o quê? Diante da sua coragem, do seu argumento, do seu conhecimento, da sua sabedoria? Vai. Pode ser um gigante. Por quê? Porque, como eu disse, a coragem não está na força física. A coragem está aqui. E por isso que tem muitas pessoas de baixa estatura aí, colocando grandalhões para correr. Mulheres, colocando homens aí, ó, chefes, mulheres chefes, que os homens não têm coragem de falar. Eu trabalhei com uma pessoa assim, irmãos, que eu vou falar um negócio para vocês, eu não sei que homem teria coragem de peitar aquela mulher. Uma chefe que eu tive. A mulher, eu vou te contar, que nem é de Deus, eu acho, irmãos. Você tem que estar revestido mesmo. Você tem que estar revestido de Jesus. Por quê? Porque é isso. Pessoas também na força da carne maligna oprimem outras. Oprimem. E se você não tiver fé, coragem em Deus, você é oprimido por essas pessoas. O diabo usa pessoas para te oprimir. Tem filho oprimindo pai por aí. Tem pai oprimindo filho, mulher oprimindo marido, marido oprimindo mulheres por aí, irmãos. Por quê? Falta de coragem, falta de fé. É essa conversa que Deus faz se Ele quiser, porque Deus tem propósitos misteriosos. Irmãos, aí você não vai ter certeza de nada mesmo. Vai ter certeza de quê? Tudo é relativo. Tudo depende só de Deus, não depende de mim. Tudo depende dEle. Se Ele quiser que eu morra daqui para ali hoje, Ele quer que eu morra, porque depende dEle, não é assim. É claro que depende dEle. Tanto depende dEle que Ele já determinou aqui. Depende dEle mesmo. Tanto depende dEle que Ele já determinou na palavra dEle. Que se você quiser buscar, crer, Ele vai te dar vida longa, é o que Ele diz. Davi disse: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fale como Davi: eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu não tenho que morrer com 50, com 60 não, irmãos. Com 70 não, irmãos. Eu quero viver, eu quero frutificar para o reino. Eu estou orando ao Senhor assim: Senhor, eu quero frutificar, eu quero ensinar a Tua palavra, eu quero viver os Teus projetos nessa vida. Não quero viver também para viver na carne, fazendo a vontade da minha carne, não, porque aí eu vou morrer mesmo. Agora eu quero viver para cumprir o Teu propósito, ver minha filha crescer nos caminhos do Senhor, aprendendo, pregando. Ontem fomos falar lá em casa, explicar para ela antes de dormir sobre a sabedoria de Salomão, aquela história das duas mães que levam o bebê e as duas falam que é filho, e aí, diante daquilo, de quem eu entrego, para quem eu entrego a criança, né? E aí Salomão teve aquela estratégia para descobrir quem era a mãe. E aí eu fui explicando para ela e ela foi perguntando. Eu tinha que explicar bem explicado, porque é um texto, irmãos, para uma criança de 5 anos, meio complexo. Vai cortar a criança no meio? Como assim? Como assim? Para descobrir quem é a mãe e tal. E aí eu fui explicando. E aí você vê a criança, sabe, vendo a beleza da Bíblia. A criança tem que receber a história bíblica, sim, vendo a maravilha que é a palavra de Deus. E ela vai amando a palavra, ela vai crendo nessa palavra. Sabe por quê? Porque na escolinha dela está ouvindo um monte de coisa que não presta lá. Chega cantando musiquinha do mundo. Tem outras crianças lá que os pais não ensinam a palavra. E aí, vai enchendo. Se ela em casa agora não recebe algo que vai limpar, porque em outro texto Jesus vai falar que a palavra é que limpa. É a palavra que limpa. Então, como vai crer? Então a gente tem que querer isso. Não vou ensinar para os meus filhos, ensinar para os meus netos. Eu vou se investir no reino. Isso é reino, irmãos. Isso é reino. Começa dentro de casa.